E aí, galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula. Nesta videoaula de Química, galera, nós vamos trabalhar isomeria espacial, tá? Mais precisamente, nós vamos falar sobre a estereoisomeria, beleza? Bom, pessoal, o que são estereoisômeros? São compostos onde você tem fórmulas moleculares iguais, você tem fórmulas planas estruturais iguais, só que no espaço elas são diferentes, tá? Quando você abre a molécula, quando você visualiza ela em 3 dimensões, ela é uma molécula diferente uma da outra. Lembrando que isomeria, pessoal, nós comparamos sempre 2 ou mais moléculas, ok? Como que a gente vai classificar essa isomeria espacial, pessoal? Os isômeros espaciais, eles são divididos em diastereoisômeros e enantiômeros, tá? Hoje nós vamos trabalhar os diastereoisômeros, beleza? Pessoal, os enantiômeros vão ficar para a próxima videoaula, porque a gente precisa de uma videoaula só para falar deles, ok? Então, nós falaremos um pouco sobre os diastereoisômeros. Pessoal, os diastereoisômeros, a gente classifica eles dentro da isomeria geométrica, tá? Eles são chamados de cis-trans, ok? Sempre um composto cis tem um composto trans que o acompanha, e esse conjunto cis-trans a gente pode chamar de diastereoisômero, ok? Eles são estereoisômeros em que um não é a imagem do outro diante do espelho, tá? Se isso acontecer, seria enantiômeros, ok? Ele vai ocorrer, pessoal, em compostos etilênicos e em compostos ciclânicos. O que são compostos etilênicos, pessoal? São compostos onde eu vou ter uma ligação dupla, ok? E os compostos ciclânicos são os compostos cíclicos com ligações simples. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com estereoisomeria na parte geométrica, nós temos que pensar nos compostos que possuem ligação duplas, ok? Ou compostos cíclicos que possuem apenas ligações simples. Os compostos etilênicos, pessoal, a ligação π entre os carbonos, eles vão impedir a rotação entre eles, tá? Essa ligação dupla, ela divide o espaço em 2 planos, um acima da ligação e um embaixo da ligação. Ó, o exemplinho aqui, ó, nós temos um carbono ligado duplamente, aqui é uma ligaçãozinha dupla, a outro carbono, ok? Se eu traço um plano, eu tenho a parte acima dele e a parte abaixo, tá? Se eu não tiver essa ligação dupla, pessoal, isso aqui pode acabar girando, o que vai, né, o que eu não consigo classificar esse composto em cis ou trans, ok? Aqui, ó, pessoal, um exemplozinho para você. Quando eu tenho uma ligação simples, por exemplo, eu tenho que pensar num prego. Um prego, se ele tiver passado entre 2 madeiras, por exemplo, eu consigo rotacionar. Se forem 2 pregos, elas não se rotacionam, tá? E aí, em vez de eu ter 2 compostos diferentes, eu teria 2 compostos iguais, apenas rotacionados, tá? Aqui o exemplo, ó. Eu tenho esse composto aqui, ó, esse carbono que tá ligado a 2 hidrogênios embaixo e um cloro em cima, e quando eu rotaciono ele, ele continua sendo o mesmo composto, ok? Pessoal, os compostos ciclânicos. Os átomos de carbono do ciclo, pessoal, eles não giram completamente ao redor das suas ligações. Por quê? Porque ele tá formando um ciclo. Para eu girar esse carbono aqui, ó, em torno do seu próprio eixo, pessoal, ou seja, nessa ligação ou nessa, eu teria que romper uma das 2 ligações. Por isso é possível observar isomeria cis e trans em compostos ciclânicos, ok? Como que funciona a isomeria cis e trans, pessoal? Nós temos algumas condições de existências, tá? As cadeias abertas com ligação dupla entre carbonos ou cadeias cíclicas, e eu preciso ter radicais diferentes no mesmo carbono e iguais entre os carbonos, ou seja, os 2 lados dos carbonos têm que ter os mesmos radicais, mas eles têm que ser diferentes, tá? E os radicais diferentes têm que ser no carbono da dupla, ok? Tá aqui, ó. Pessoal, se
nesse caso que eu tenho uma ligação simples, aqui, ó, eu até teria uma isomeria. Só que, pessoal, ligação simples não tem como, ok? Mesma coisa, quando eu rotacionar aqui, ó, passei o plano, diferente embaixo, diferente em cima, tá? Mas é a mesma coisa que eu girar um lado do meu composto. Aqui, ó, eu simplesmente passo esse hidrogênio para baixo, esse hidrogênio para cima, tá? E aí eu tenho o mesmo composto. Mas se eu tenho um carbono com ligação dupla aqui, ó, reparem que eu tenho CH3, CH3, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, ó, CH3, hidrogênio, hidrogênio, CH3. Reparem na condição de existência que a gente falou, ó. Os mesmos ligantes que tem esse carbono, tem esse também, tá? Só que esses dois que estão no mesmo carbono são diferentes. Ó, cadeia aberta com ligação dupla, radicais diferentes no mesmo carbono e iguais entre carbonos. Quando eu traço um plano, pessoal, eu tenho de um lado, em um composto, os meus dois hidrogênios, eles estão na mesma face, ou seja, estão para cima, e os meus CH3 estão na mesma face, que estão embaixo. No segundo composto, eu já tenho trocado, pessoal, aqui, ó. De um lado eu tenho hidrogênio e no outro eu tenho CH3 e embaixo a mesma coisa, tá? Então, pessoal, o que significa cis? Os radicais que são iguais, tá? Eles estão do mesmo lado do semiplano, ou seja, nos dois hidrogênios, quando eles estão do mesmo lado, ou o CH3 que estão do mesmo lado, eu vou chamar aquele composto de cis. O trans, pessoal, é quando os radicais iguais, eles estão de lados opostos, tá? Pessoal, de maneira geral, uns 90% dos compostos, na forma trans, ele é mais estável, e eu vou explicar para vocês por quê, ó. Vamos ver os compostos cis. Tá aqui as nossas condições de existência. E tá aqui, ó. Hidrogênios do mesmo lado do plano, composto cis. Aqui, ó, todo mundo do mesmo lado do plano. E aqui, ó, os compostos que são iguais, eles estão em planos opostos. Então, vai ser trans. Pessoal, de forma geral, por que os compostos trans, eles são mais estáveis? Ó, na química, a gente tem que entender que tudo está relacionado com repulsão, tá? Nós temos várias cargas trabalhando aí. E esses dois compostos aqui, ó, esses dois radicais, eles são maiores que os hidrogênios e eles estão do mesmo lado, ou seja, está tendo uma repulsão maior aqui. Como esses compostos maiores lá no trans, eles estão quase a 180 graus de distância, a repulsão é bem menor, tá? Então, por isso que, de forma geral, os compostos trans, eles são mais estáveis que os cis. Pessoal, como acontece quando tenho os ciclanos ou as cadeias fechadas? As cadeias cíclicas, pessoal, vai obedecer a mesma regra do radical diferente no mesmo carbono e iguais entre carbonos. Vamos comparar esses dois carbonos aqui, ó. Tenho um plano, tá? Que a gente sempre tem que imaginar esse plano cortando o composto. Tenho hidrogênios, ou seja, nos dois carbonos eu tenho hidrogênios. Tenho CH3 nos dois carbonos. Nesse outro composto já está diferente, ó, hidrogênio CH3, CH3 hidrogênio. Mas o que acontece? São diferentes no mesmo carbono, mas são iguais entre carbonos, tá? Tá do mesmo lado da face, cis. Tá em lados opostos, ó, lados opostos, é um composto trans, ok? Pessoal, curiosidades agora. A isomeria cis-trans, ela está presente nos óleos vegetais e a gente chama de poliinsaturados devido às ligações duplas presentes nas moléculas, tá? Aqui a gente tem o ácido oleico, cis, ok? O ácido elaídico, que ele é um trans, e o ácido estearico, que não tem nenhuma insaturação aqui, ok? E outra curiosidade, quando as margarinas são produzidas visando a obtenção da consistência sólida, o acréscimo de hidrogênios satura as moléculas,
favorecendo o aumento de colesterol e triglicéridos no sangue. Aqui, ó, pessoal, a gente vai colocar hidrogênios aqui, ó, para sumir com essas duplas, tá? Para se transformar nisso daqui. Como a gente tem esses compostos com dupla, principalmente o cis, que ele é menos estável, se ele é menos estável, ele é mais fácil de ser quebrado, de ser rompido e de ser expelido pelo nosso corpo, tá? Aqui também, mesmo ele sendo um pouco mais estável, pessoal, a gente ainda consegue quebrar essa dupla e colocar hidrogênios aqui. Esse composto aqui, ó, ele já tá numa forma mais estável, então ele é um pouco mais prejudicial, ok? Galerinha, esse é o nosso quarto vídeo, tá? Com esse vídeo vocês vão dando sequência lá na apostila. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp nos horários de atendimento, ok? E até a próxima videoaula. Beijão da titia no coração.